Durante gerações, um simples erro ao carregar um objeto sagrado custava vidas. Homens escolhidos a dedo, da linhagem certa, com treinamento específico, podiam, ainda assim, morrer num instante. E o mais impressionante, tudo isso acontecia diante de um objeto feito de madeira e ouro, que ninguém ousava tocar com as mãos nuas. O que havia dentro daquela arca que fazia até reis tremerem. Porque um gesto aparentemente inocente, como o de tentar impedi-la de cair, era suficiente para provocar a morte imediata. A resposta está escondida nas profundezas de uma história pouco contada. A história do trabalho mais perigoso de todo o Antigo Testamento. Antes de seguirmos, aproveita este momento e se inscreva no canal. Aqui a gente revela camadas profundas das Escrituras que quase nunca são comentadas, e cada novo conteúdo pode abrir seus olhos para detalhes que transformam a forma de enxergar a Bíblia. Poucos objetos carregam tanto peso simbólico, espiritual e teológico quanto a Arca da Aliança. Seu nome já evocava mistério e reverência, mas o que ela de fato representava era ainda mais profundo: a própria presença de Deus entre o povo de Israel. Construída conforme instruções detalhadas dadas por Deus a Moisés, a arca foi feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro, com 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, simbolizando o trono divino. Dentro dela repousavam as tábuas da lei, o maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Cada item carregando memórias vivas da aliança entre o Criador e seu povo, como descrito em Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao 22. O propósito da arca não era ornamental. Ela era funcional, viva, quase orgânica na forma como acompanhava o povo de Israel nas peregrinações e batalhas. Em seu interior, guardava mais do que objetos. Continha memória, testemunho, juízo e graça. Ao redor dela, os rituais mais sagrados aconteciam, inclusive o dia da expiação, quando o sumo sacerdote aspergia sangue sobre o propiciatório para interceder por toda a nação. Seu significado transcendia a matéria. A arca não era apenas um símbolo, ela era um ponto de encontro entre o céu e a terra. A santidade da arca também impunha limites rígidos. Não se podia tocá-la com as mãos nuas, nem observá-la com olhar irreverente. O manuseio e transporte da arca exigiam mais do que força física. Demandava santidade, obediência e temor. Era como lidar com algo que não pertencia a este mundo, uma peça do divino inserida no plano terreno. Quem ousasse desrespeitar essas ordens não encontrava apenas correção, encontrava a morte. E não era por acaso. A arca não era um amuleto mágico, mas uma manifestação real do Deus santo e justo que caminhava com Israel. Durante as jornadas no deserto, a arca ia adiante, guiando os passos da multidão. Quando ela se movia, o povo marchava. Quando ela repousava, todos paravam. Era um código silencioso, mas poderoso, que estabelecia dependência total da direção divina. Em Números capítulo 10, versículo 33, lemos que ela ia à frente, buscando lugar de descanso para o povo. Não era Moisés quem abria o caminho, nem o exército. Era a presença de Deus, visivelmente representada por aquele objeto sagrado. A arca definia o tempo, o espaço e a vontade do Altíssimo. Compreender a arca é essencial para entender por que seu transporte era considerado o trabalho mais perigoso de Israel. Ela não era apenas um artefato sagrado. Era, em essência, uma fronteira entre o finito e o eterno. Cada vez que os levitas se aproximavam dela, não estavam apenas carregando um objeto. Estavam lidando com a glória de Deus, condensada em forma visível. E qualquer descuido diante dessa glória não era punido por um sistema humano de disciplina, mas pela própria santidade que emanava dela. Ao contrário do que muitos imaginam,
A Arca da Aliança não podia ser transportada por qualquer homem forte ou soldado valente. O privilégio e o fardo de carregá-la estava reservado exclusivamente a um grupo específico dentro da tribo de Levi. Eram os levitas, consagrados ao serviço do tabernáculo, que recebiam essa missão. Mas entre eles, uma linhagem se destacava: os coatitas. Segundo Números capítulo 4, do versículo 4 ao 15, a responsabilidade de transportar os objetos sagrados, inclusive a arca, foi confiada aos filhos de Coate, descendentes de Levi, com instruções extremamente rigorosas. Eles não apenas carregavam a arca, precisavam fazê-lo sem nunca tocá-la diretamente. A cobertura era feita pelo sumo sacerdote e seus filhos, antes mesmo dos coatitas entrarem em cena. O objeto era cuidadosamente velado com panos especiais, e somente depois disso, os carregadores entravam para realizar o transporte. Era um trabalho de confiança extrema, onde cada passo podia ser o último, caso houvesse qualquer desvio da ordem estabelecida. A responsabilidade não era apenas física, mas profundamente espiritual. Cada levita era lembrado todos os dias de que estava lidando com aquilo que nenhum homem natural deveria ousar tocar. Ser um coatita era viver entre a honra e o medo. Honra por serem escolhidos para carregar algo tão sagrado. Medo porque um erro podia custar a vida. Não havia margem para improviso, nem espaço para acomodação. Eles viviam sob a pressão constante de estar em conformidade com os padrões celestiais. O perigo não vinha de inimigos externos, mas da presença interna de uma santidade implacável. Era como carregar uma chama viva, uma glória que queimava tudo o que fosse impuro, mesmo quando os olhos humanos não conseguiam ver. Esse trabalho moldava o caráter dos levitas. Não bastava ser filho de Levi, era necessário estar constantemente purificado, consagrado, treinado. O temor de Deus fazia parte da rotina, mas não era um medo paralisante, e sim um respeito profundo por algo que estava acima da lógica humana. Eles não tocavam na arca porque sabiam que o invisível era mais real do que o que se via, e isso os mantinha firmes, mesmo quando a jornada era longa e o peso físico parecia insuportável. A escolha dos coatitas nos ensina que Deus não distribui responsabilidades espirituais de forma aleatória. Ele escolhe, prepara, separa e exige fidelidade. Carregar a arca era, ao mesmo tempo, privilégio e sentença. E quem a carregava sabia. Cada movimento, cada passo, em cada respiração diante da glória de Deus era um ato de fé. Nada era mecânico, tudo era profundamente espiritual. A designação dos filhos de Coate para o transporte da Arca da Aliança não foi resultado de sorte ou conveniência, mas de um chamado direto e intencional do Senhor. Essa missão, embora honrosa, era considerada uma das mais perigosas de todo o sistema levítico. Em Números, capítulo 4, versículo 20, Deus foi explícito. Se eles olhassem para os utensílios sagrados antes de serem cobertos, morreriam. A severidade dessa instrução não era um exagero divino, mas um reflexo da incompatibilidade entre a santidade de Deus e a fragilidade humana. Isso fazia do serviço dos coatitas uma espécie de fronteira entre a vida e a morte. Não há registro de que esses homens questionassem a ordem recebida. Pelo contrário, a história nos mostra que aceitaram esse papel com reverência e obediência. Era uma herança que passava de pai para filho, mas não se tratava apenas de um trabalho físico. Envolvia treinamento espiritual, disciplina constante e um senso de temor que moldava cada aspecto da vida. Eles não podiam se distrair, nem permitir que a familiaridade com o sagrado se tornasse banal. Viver em torno da arca não significava acostumar-se à glória. Significava lembrar todos os dias o quanto ela era perigosa quando desonrada.
O peso que os filhos de Coate carregavam não era apenas o da arca, mas o do zelo que o Senhor exigia. Enquanto muitos viam apenas ouro e madeira, eles sabiam que estavam diante do trono invisível de Deus entre os homens. A morte de Uzá, registrada em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, anos depois, foi uma lembrança dolorosa de que a glória de Deus não podia ser manipulada nem tratada com descuido. O simples gesto de estender a mão para aparar a arca, ainda que bem intencionado, foi suficiente para desencadear um juízo fulminante. Para os coatitas, cada movimento ao redor da arca era um teste de obediência absoluta. A convivência com esse nível de santidade fazia deles homens diferentes. O temor os mantinha atentos, mas também os forjava como guardiões da presença divina. Eram, de certa forma, os primeiros a sentir o peso do que é caminhar com Deus sem filtros, sem véus. E isso deixava marcas profundas em seus corações. Não era possível viver nessa função e permanecer o mesmo. O trabalho moldava a alma. A exposição constante à glória sagrada os fazia mais sensíveis, mais conscientes da grandeza de Deus e da pequenez do homem. O trabalho dos filhos de Coate era silencioso, mas carregado de significado. Eles não buscavam reconhecimento, nem holofotes. A glória que carregavam não era para exibição, mas para preservação. O povo marchava em segurança, porque havia homens entre eles que sabiam o preço de se aproximar de Deus. E esse preço, muitas vezes, era a própria vida. Entre os episódios mais intrigantes e desconcertantes da história da Arca da Aliança está a morte repentina de Uzá. O episódio, registrado em 2 Samuel capítulo 6, versículo 7, revela um dos momentos mais tensos e pedagógicos de toda a narrativa bíblica. Durante o transporte da arca, quando os bois tropeçaram e ela ameaçou cair, Uzá estendeu a mão para segurá-la. O gesto, que aos olhos humanos poderia ser visto como uma tentativa de preservação do sagrado, foi punido com a morte imediata. Deus fulminou Uzá por sua irreverência, e esse ato deixou o rei Davi perplexo e temeroso. A atitude de Uzá foi impulsiva, mas revelou algo profundo: a familiaridade perigosa com o sagrado. Ele era filho de Abinadab, em cuja casa a arca permanecera por cerca de 20 anos. Essa longa convivência pode ter gerado um senso de costume, uma falsa intimidade, que o fez esquecer que a arca não era um móvel comum. A glória de Deus não se adapta à rotina humana. Quando o temor é substituído pela conveniência, até mesmo ações bem intencionadas podem se tornar transgressões. O erro de Uzá não foi apenas físico, foi espiritual. Ele tratou a presença de Deus com naturalidade e isso custou sua vida. Esse episódio deixou claro que Deus não compartilha sua glória com ninguém, nem aceita ser tratado como algo comum. A santidade dele exige reverência absoluta e qualquer tentativa de manipulá-la ou controlá-la é imediatamente rejeitada. O juízo sobre Uzá não foi um excesso divino, mas um lembrete do padrão inflexível da santidade. Nenhuma boa intenção pode substituir a obediência à ordem divina. A arca devia ser transportada pelos levitas, nos ombros, e não em carros puxados por bois, como foi feito naquele momento. Essa desobediência estrutural já revelava que o processo havia se desviado do propósito original. A reação de Davi foi de espanto e temor. Ele interrompeu imediatamente o trajeto da arca e a enviou para a casa de Obed-Edom. Esse momento marcou uma virada na forma como até mesmo o rei passou a enxergar a presença de Deus. Não se tratava apenas de carregar a arca como um símbolo político ou religioso, mas de compreender que ela carregava uma presença viva, intensa, inegociável. A morte de Uzá foi como um sinal do céu dizendo: eu sou santo e não posso ser tratado de qualquer maneira.
Era uma lição que ecoaria por gerações. O mistério da morte de Uzá revela um princípio que atravessa toda a Escritura. Não se trata apenas de fazer o que é certo aos nossos olhos, mas de fazer da maneira certa aos olhos de Deus. O zelo humano, sem o respaldo da instrução divina, se torna presunção. E presunção diante do Altíssimo é um caminho perigoso. Cada vez que a presença de Deus se manifesta, exige-se mais do que emoção. Exige-se obediência. Uzá nos lembra que a aproximação do sagrado requer preparação, não impulso. O rigor das ordens relacionadas ao transporte da Arca da Aliança pode parecer extremo aos olhos modernos, mas cada detalhe era uma expressão concreta da santidade de Deus. A proibição de tocar na arca não era apenas uma norma religiosa, era um escudo de proteção espiritual e física para aqueles que a cercavam. Em Números capítulo 4, versículo 15, está declarado que, se os filhos de Coate tocassem nos objetos sagrados, morreriam. Não era uma ameaça simbólica, mas uma sentença literal. A santidade não é um conceito abstrato na Escritura. Ela é tangível, viva, reativa. Esse padrão de ordem e reverência também refletia o coração de Deus. A forma como ele desejava ser servido e adorado nunca foi aleatória. Deus estava ensinando ao povo que o acesso à sua presença exigia mais do que desejo. Exigia santidade, separação e obediência precisa. Os números, as posições, os panos que cobriam a arca, tudo seguia um padrão revelado. Nada era improvisado, porque o caos não faz parte da natureza do Altíssimo. A ordem divina era, na verdade, um mapa de sobrevivência para quem se aproximava da glória. A arca era considerada o ponto de convergência entre o céu e a terra. Não era um símbolo de religião, mas a própria manifestação da aliança entre Deus e Israel. Ao proibir o toque direto, Deus estava protegendo o povo daquilo que sua natureza pecaminosa não podia suportar. Como uma fonte de energia incontrolável, a presença de Deus exigia barreiras, intermediários e procedimentos específicos para que a comunhão não se transformasse em destruição. Essa não era uma limitação do amor de Deus, mas uma expressão de misericórdia. Ele sabia que, sem mediação, sua santidade consumiria o homem. Esse princípio nos ensina algo profundo. A glória de Deus não é negociável. Não pode ser manipulada, nem apropriada à força. Tudo o que se faz em nome de Deus precisa passar pelo crivo da obediência. Não basta ter boas intenções, não basta o desejo de adoração. O Senhor exige que tudo seja feito conforme sua vontade. O pecado de muitos líderes hoje está em tentar modernizar a santidade, tornando-a mais acessível aos moldes humanos. Mas Deus não mudou. O que era santo continua sendo santo, e os princípios que regem sua presença permanecem inalteráveis. Tocar na arca era, portanto, atravessar uma fronteira não autorizada. Era dizer com o gesto que se podia manipular o que é incontrolável, conduzir o que só pode ser seguido. Essa é a diferença entre servir a Deus segundo o coração dele ou segundo a conveniência humana. A arca não era para ser conduzida pelas mãos, mas pelo coração obediente. E cada ordem dada a respeito dela era um convite para um relacionamento baseado em temor reverente, não em ousadia leviana. Depois da morte de Uzá, Davi experimentou um abalo profundo. O homem, segundo o coração de Deus, foi tomado por temor e frustração. A alegria de trazer a arca de volta foi substituída por um pavor silencioso. Como continuar transportando um objeto tão perigoso? Como manter a glória de Deus próxima, sem arriscar novas tragédias? Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, Davi decidiu não levar a arca para Jerusalém. Em vez disso, a enviou para a casa de um levita chamado Obed-Edom, onde ela permaneceu por 3 meses.
Essa pausa na jornada da arca não foi apenas uma medida de segurança. Ela representou um momento de reflexão teológica e emocional para o rei e para toda a nação. Era como se Deus estivesse dizendo: minha presença não pode ser levada por entusiasmo desinformado. O temor de Davi era legítimo, mas Deus queria que ele compreendesse que o problema não estava na arca, e sim na maneira como ela estava sendo tratada. A pausa em Obed-Edom se tornou um laboratório espiritual, um período de espera que revelaria algo surpreendente. Durante os 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-Edom, tudo ao seu redor floresceu. A presença de Deus não trouxe destruição, mas bênção. Segundo o texto bíblico, o Senhor abençoou grandemente a casa de Obed-Edom e tudo o que lhe pertencia. Essa mudança de cenário revelou uma verdade fundamental. A presença de Deus não é uma maldição para quem a trata com reverência. O mesmo Deus que julgou Uzá era o que agora derramava prosperidade sobre uma casa que soube honrar sua glória com temor e respeito. Ao ouvir sobre as bênçãos derramadas, Davi entendeu que precisava corrigir o modo como estava lidando com o sagrado. Ele se preparou novamente para trazer a arca, desta vez seguindo as instruções corretas. O medo deu lugar à reverência, e a reverência produziu celebração. Quando finalmente retomou a jornada, Davi não apenas dançou diante da arca, ele sacrificou, louvou e vestiu-se de humildade. O terror que antes o paralisava agora havia se transformado em temor santo, que o aproximava de Deus com o coração certo. O episódio de Obed-Edom nos ensina que a presença de Deus pode ser tanto juízo quanto bênção, dependendo de como nos aproximamos dela. O mesmo fogo que consome também pode purificar. Tudo depende da postura do coração. Quando a glória de Deus encontra um ambiente preparado, o que parece perigoso se transforma em fonte de vida. E esse é um princípio que continua válido hoje. Quando tratamos a presença de Deus com a seriedade que ela merece, experimentamos não o medo da punição, mas a alegria da comunhão. A função dos levitas ia muito além de tarefas cerimoniais ou administrativas dentro do tabernáculo. Eles foram separados pelo próprio Deus para zelar por tudo aquilo que dizia respeito à sua presença. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, lemos que os levitas foram escolhidos para carregar a arca da aliança, estar diante do Senhor para o servir e abençoar em seu nome. Essa tripla responsabilidade exigia santidade contínua, disposição inabalável e um senso de missão que moldava toda a vida dos levitas, desde a infância até a velhice. A presença de Deus no meio de Israel era real e concreta, e o serviço dos levitas representava o elo entre o divino e o humano. O trabalho deles era literalmente colocar os ombros debaixo da glória. Mas esse privilégio vinha acompanhado de um fardo invisível. O peso espiritual de manter-se puro diante de um Deus que não tolerava impurezas. Eles não podiam viver como os demais. Seus dias estavam cheios de deveres sagrados, jejuns, rituais de purificação e estudo constante da lei. Viver entre o povo, mas separado para Deus, fazia deles homens que carregavam marcas visíveis e invisíveis da consagração. Esse estilo de vida impunha renúncias significativas. Os levitas não possuíam terras como as demais tribos, pois o Senhor era a herança deles. Essa renúncia material falava de uma entrega total. Eles viviam do serviço ao altar e da provisão divina, o que os tornava dependentes exclusivamente de Deus. Suas famílias também participavam desse chamado, pois o lar de um levita era muitas vezes extensão do tabernáculo. Era ali que se cultivava o temor, se transmitia o conhecimento e se ensinava à próxima geração a não se familiarizar com o que é santo. O sacrifício dos levitas era silencioso, mas indispensável. Sem eles, a ordem do culto se rompia.
O transporte da arca seria impossível e o povo ficaria sem mediação. Eram os guardiões da liturgia, da música, dos utensílios sagrados e, acima de tudo, do respeito à presença divina. Cada detalhe do seu ofício apontava para a centralidade da santidade de Deus. Eles não apenas cuidavam do lugar santo, eles próprios se tornavam parte dele. E era essa consciência que os sustentava em meio ao peso de uma responsabilidade que envolvia risco, honra e constante vigilância espiritual. Ao entender o papel dos levitas, compreendemos que Deus nunca deixa sua presença ao acaso. Ele levanta pessoas, separa vidas, delega funções com propósito e exige fidelidade. A Arca da Aliança não podia ser transportada por qualquer mão, justamente porque Deus sempre quis ser servido com excelência, temor e pureza. Os levitas, portanto, eram mais do que carregadores, eram representantes de um padrão celestial de adoração. E esse padrão continua nos desafiando até hoje. Será que temos tratado a presença de Deus com o mesmo zelo? A presença da Arca da Aliança nos grandes momentos da história de Israel não era coincidência. Era o selo visível da condução divina. Um desses momentos memoráveis foi a travessia do Rio Jordão, quando o povo, liderado por Josué, estava prestes a entrar na Terra Prometida. A ordem de Deus foi clara. A arca deveria ir à frente do povo. Em Josué, capítulo 3, versículo 11, vemos o Senhor se referindo à arca como a arca da aliança do Senhor de toda a terra. Ela não era apenas um símbolo, era a representação concreta da autoridade e do poder do Deus que rege os céus e a terra. Enquanto o povo observava de longe, os sacerdotes levitas marcharam com a arca, e ao colocarem os pés no leito do rio, as águas se dividiram. O Jordão, em época de cheia, recuou diante da presença do Senhor. O milagre não foi apenas um espetáculo de poder, mas uma mensagem clara. Onde a presença de Deus vai à frente, nada pode resistir. Era como se o próprio Criador abrisse caminho com suas mãos invisíveis, reafirmando que a jornada do seu povo sempre depende da obediência e da centralidade da sua presença. Esse momento reforçava a lição que Israel precisava internalizar. Não era a força do exército, nem a sabedoria de seus líderes que os conduzia à vitória. Era a presença de Deus, simbolizada pela arca, que abria caminho e definia os rumos da nação. O povo foi orientado a manter uma distância da arca, não por desprezo, mas por reverência. Aquela separação física apontava para a separação espiritual entre a glória divina e a humanidade pecadora. A santidade de Deus não podia ser invadida, mas deveria ser seguida com temor e confiança. Os sacerdotes permaneceram no meio do rio até que todo o povo tivesse atravessado. Isso nos mostra que a presença de Deus não apenas abre caminhos, mas também sustenta o percurso até que a promessa se cumpra. Aqueles homens que seguravam a arca nos ombros estavam parados sobre terreno seco, sustentando não só um objeto sagrado, mas toda a travessia de uma geração. Eles representavam estabilidade espiritual no meio da transição. E quando todos passaram, a arca foi retirada e o rio voltou ao seu curso. Um testemunho eterno de que quando Deus abre um caminho, ele é seguro. A travessia do Jordão com a arca à frente marcou o início de uma nova era para Israel. A terra prometida estava diante deles, mas a mensagem era clara. Sem a presença de Deus, não havia conquista verdadeira. O primeiro passo em direção ao futuro foi dado com os olhos fixos na arca, porque ela apontava para algo maior que Canaã, apontava para a fidelidade do Deus que cumpre promessas, e esse padrão continua valendo. Em toda transição, em todo novo começo, a presença de Deus precisa ir à frente. A Arca da Aliança
não era uma relíquia de adorno, era um instrumento de governo divino. Em diversas ocasiões, ela foi levada ao campo de batalha, representando a certeza de que Deus marchava com seu povo. Mas nem sempre sua presença garantiu vitória. A diferença nunca esteve na arca em si, mas na postura espiritual daqueles que a carregavam. Um exemplo dramático está em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Quando Israel, em guerra contra os filisteus, decide levar a arca ao fronte como se fosse um talismã de poder, esperando vencer pela sua presença física. O povo havia se afastado de Deus, corrompido seus caminhos e ainda assim tentou usar a arca como um atalho para a vitória. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, sacerdotes impuros, estavam à frente da operação. O resultado foi catastrófico. 30.000 israelitas morreram, os 2 sacerdotes foram mortos e a própria arca foi capturada pelos filisteus. Foi uma das maiores tragédias espirituais da história de Israel. A glória partiu e esse evento ficou marcado pela expressão Icabode, a glória se foi. Essa derrota mostrou com clareza que a presença de Deus não pode ser instrumentalizada. A arca não era um amuleto mágico. Sua eficácia dependia da aliança viva entre Deus e seu povo. Quando havia obediência, santidade e reverência, a arca representava proteção, poder e favor. Mas quando era manipulada por mãos impuras ou motivada por intenções egoístas, ela se tornava um sinal de juízo. Deus não se deixa usar. A glória não obedece comandos humanos. Ela repousa onde há quebrantamento e fidelidade. Mesmo em meio à derrota, a arca continuava sendo santa. Sua captura não diminuiu sua autoridade. Pelo contrário, nos capítulos seguintes, vemos os filisteus sendo assolados por pragas enquanto tentavam conviver com a presença de algo que não compreendiam. Eles moveram a arca de cidade em cidade e por onde ela passava, o terror os alcançava. Isso mostra que a santidade de Deus não depende da aprovação do homem. A glória dele permanece intacta, mesmo quando os homens falham em reconhecê-la. A arca nas batalhas revela que o sucesso espiritual nunca está garantido pela aparência exterior da religiosidade, mas pela condição interior do coração. Carregar a arca sem viver a aliança era uma contradição fatal. A postura diante da glória define se ela será nossa força ou nossa ruína. E isso continua sendo um alerta. Deus não habita em estratégias humanas. Ele se manifesta onde há obediência, verdade e temor. Quando a arca da aliança caiu nas mãos dos filisteus, não foi apenas um desastre militar. Foi uma ferida aberta na alma de Israel. O povo havia tentado manipular a presença de Deus, tratando a arca como um objeto de uso estratégico e não como o símbolo sagrado da aliança divina. A captura, narrada em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, representou mais do que a derrota em batalha. Foi o rompimento do elo entre santidade e obediência. Os israelitas aprenderam, da forma mais amarga possível, que a presença de Deus não pode ser controlada nem forçada a agir segundo interesses humanos. O luto nacional que se seguiu foi profundo. Quando Eli, o sumo sacerdote, ouviu que seus filhos haviam morrido e que a arca fora levada, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, ao saber da notícia, entrou em trabalho de parto e deu à luz um menino, a quem chamou de Icabode, dizendo: "Foi-se a glória de Israel." A dor não era apenas emocional, mas espiritual. A arca havia sido usada como arma, mas o povo havia esquecido que ela era, antes de tudo, um trono, e tronos não se carregam como ferramentas. Eles exigem reverência, governo e submissão. Nos territórios filisteus, a presença da arca se revelou insuportável. Colocada no templo de Dagom, ela fez o ídolo local cair com o rosto em terra, despedaçando-se. Em seguida, pragas começaram a assolar as cidades que abrigavam a arca.
Tumores e pânico se espalharam entre os inimigos de Israel. E isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Os filisteus perceberam rapidamente que haviam capturado algo que não podia ser domesticado. A glória de Deus não podia ser confinada, nem coabitava com o paganismo. A arca agia sozinha, como uma testemunha viva do Deus que reina soberano sobre todas as nações. Ao final de 7 meses, os filisteus decidiram devolver a arca, acompanhada de ofertas de expiação. Eles a colocaram sobre uma carroça puxada por vacas recém-paridas, que, contrariando seu instinto natural, seguiram diretamente para Israel, para a cidade de Bet-Semes. Esse retorno milagroso serviu de prova de que a mão do Senhor estava por trás de tudo. Mas mesmo em Israel, os problemas continuaram. Alguns homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca e foram feridos mortalmente. O juízo não distinguia filisteus ou israelitas. Todos estavam diante de uma presença santa que não admitia irreverência. A perda e o retorno da arca deixaram marcas profundas na história espiritual de Israel. O episódio ensinou que a presença de Deus não está à disposição do homem, mas o homem é quem deve se submeter à presença de Deus. Não se brinca com o sagrado, não se negocia a glória. A arca não foi feita para ser explorada em guerras, mas para ser honrada em adoração. E toda vez que a santidade é instrumentalizada, o resultado é dor. A história de Israel com a arca é, em muitos aspectos, um espelho da nossa relação com o divino. Buscamos o poder de Deus, mas estamos dispostos a nos submeter ao seu governo. Após anos de negligência, perdas e tragédias, a Arca da Aliança finalmente voltaria ao centro da vida espiritual de Israel. O rei Davi, ao assumir o trono em Jerusalém, sabia que algo fundamental estava faltando: a presença manifesta de Deus representada pela arca. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, somos informados de que, ao saber que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada, Davi decidiu trazer a arca para Jerusalém com a reverência e o cuidado que anteriormente haviam sido ignorados. Desta vez, tudo foi feito conforme a instrução divina. A celebração que marcou o retorno da arca foi intensa, vibrante e carregada de significado espiritual. A cada 6 passos dados pelos que a carregavam, um sacrifício era oferecido. Era como se Davi estivesse dizendo: não daremos um passo sem adoração. O rei, vestindo um éfode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. A presença de Deus, depois de tanto tempo marginalizada, voltava a ocupar o centro da nação. Não era apenas a arca que subia a Jerusalém. Era a glória que voltava a ser honrada no meio do povo. A dança de Davi não foi vista com bons olhos por todos. Mical, filha de Saul, o desprezou em seu coração, considerando seu comportamento indigno para um rei. No entanto, Davi respondeu que preferia ser ainda mais desprezível aos olhos dos homens, contanto que fosse aceito diante de Deus. Essa atitude revelou o coração de alguém que compreendia o valor da presença divina acima de protocolos humanos. Ele não estava ali para representar a realeza. Estava ali como um adorador. A arca não era uma peça do governo, mas o trono do Deus vivo, e diante desse trono todo orgulho caía por terra. A entrada da arca em Jerusalém foi mais do que uma procissão triunfal. Foi uma restauração espiritual. O povo viu, sentiu e celebrou que Deus estava novamente no centro. Os sacrifícios, os louvores, os instrumentos, tudo convergia para um momento que restaurava a dignidade espiritual de Israel. O culto voltava ao seu lugar. O rei se rendia diante do Rei dos Reis. Era uma cena de reconexão, de retorno às origens, onde o temor e a paixão se encontravam na dança de um homem que compreendia a beleza da presença divina. Davi compreendeu algo essencial.
Não basta ter poder político ou estrutura nacional. Sem a presença de Deus, tudo é vazio. A alegria do rei não estava em conquistas territoriais, mas na certeza de que a glória de Deus voltava a habitar entre o povo. A arca, agora no centro, era um lembrete constante de que Israel era diferente, porque carregava algo que nenhuma outra nação possuía: o Deus vivo entre eles. A celebração foi intensa, mas sustentada por um profundo senso de reverência. E esse equilíbrio entre paixão e temor é o que torna a adoração verdadeira. Por séculos, a Arca da Aliança foi o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo. Ela representava um acesso limitado, reservado a poucos, envolto em véus, rituais e sacrifícios. Mas quando Jesus Cristo entregou seu Espírito na cruz, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse evento, registrado em Mateus capítulo 27, versículo 51, não foi apenas um sinal físico. Foi uma declaração celestial de que o acesso à presença de Deus estava agora liberado a todos que se aproximassem com fé. A arca, que já estava ausente fisicamente do templo desde os dias do exílio babilônico, havia deixado de ser o centro do culto. Mesmo assim, o sistema sacrificial e o véu ainda simbolizavam a separação entre Deus e o homem. Com o rasgar do véu, esse sistema foi encerrado. O caminho para a presença de Deus já não era mais uma exclusividade dos levitas ou sacerdotes. Cristo, ao se oferecer como o sacrifício perfeito, se tornou o novo e vivo caminho. Ele não apenas substituiu a função da arca, ele a cumpriu em plenitude. Essa nova realidade espiritual não anula a reverência, mas transforma a forma de nos aproximarmos de Deus. O peso da glória, que antes exigia carregadores preparados e rituais complexos, agora é acessado por meio de um coração quebrantado e uma fé genuína. Não há mais necessidade de carregar a arca fisicamente, pois a presença de Deus habita em templos vivos, os próprios crentes. O Espírito Santo, prometido por Jesus, passou a fazer morada dentro de nós, tornando cada discípulo um portador da glória divina. O que antes era privilégio de poucos, agora se tornou chamado para todos. O trabalho perigoso dos coatitas foi substituído pelo sacerdócio universal dos crentes. Não que a presença de Deus tenha se tornado menos santa. Ao contrário, ela agora exige um nível ainda mais profundo de compromisso pessoal. A responsabilidade de carregar a glória permanece, mas de uma forma interiorizada, contínua, espiritual. Cada passo, cada decisão, cada palavra, agora carrega em si o peso da presença que antes era representada por ouro e madeira, e hoje se manifesta em espírito e verdade. O fim dos carregadores da arca não é o fim da responsabilidade, é o início de uma nova era, onde cada seguidor de Cristo é chamado a viver como um guardião da presença. A santidade não perdeu sua força, apenas se tornou ainda mais próxima, mais intensa, mais acessível. O véu rasgado não eliminou o temor, mas o redirecionou. Agora, diante do trono da graça, nos aproximamos com ousadia, não porque somos merecedores, mas porque fomos feitos dignos por aquele que carregou sobre si o peso da glória. Cada história como essa ganha ainda mais força quando você deixa sua marca por aqui. Compartilhe suas impressões nos comentários. Envie este vídeo para alguém que valoriza a palavra. E, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se para caminhar com a gente em cada nova descoberta.